botar o chat pra cá. Beleza, já estou gravando. Então vamos lá. Bom, boa tarde a todo mundo que está ouvindo aí. Obrigado por comparecer à discussão. Eu não vi todo mundo que está aí na sala, mas a Mariana que pediu sugeriu esse artigo sobre neovaso coroidiano e míope, ela deve estar aí, se tivesse acuse. E esse, na verdade, eu não vou falar só dele, porque ele faz uma meta-análise de alguns artigos, mas tem alguns pivotais que ele fala muito brevemente, que eu vou... Ah, tá aí, ó, beleza. Que os pivotais de aprovação dos medicamentos atuais, que eu vou falar um pouquinho também em cima dos resultados dessa meta-análise. A Bárbara está falando aqui, não pare, por favor, da discussão. Não vou parar, não. Isso aí já é certo. Eu vou ter que depois adequar até para o ritmo de todo mundo, principalmente de vocês. Vai todo mundo, se Deus quiser, daqui a algum tempo, voltar a trabalhar normal, a residência, o fellow, quem trabalha e tudo mais. Então, por exemplo, esse horário é um horário que, não sei, ou a gente vai fazer alguma coisa gravada e que vocês possam ver depois, mas que eu acho que perde um pouco, porque sempre a discussão na hora tem a pergunta e tudo mais, mas ver gravado depois também é bom, ou a gente vai ter que ver um horário alternativo, e isso tudo a gente vai ver depois, por enquanto não tem previsão de tudo normal, a gente vai mantendo. Como tem um grupo grande hoje criado, que vocês têm livre acesso de conversar comigo, com todo mundo, e isso pode ser colocado depois em pauta, se os horários começarem a ficar ruins, se faz uma enquete e vê um horário bom, seja mais de noite, seja de manhã cedo, seja fim de semana, sei lá. Isso a gente vê com calma, mas não para não. Isso, certeza, prometido. Eu gosto do artigo, eu sempre discuti em todos os lugares que eu fui, sempre os residentes sempre gostaram, agora como ampliou a gama de gente que curte, eu vou continuar fazendo. Então, esse artigo é uma meta-análise, é uma revisão sistemática e meta-análise da comparação entre o Avastin e o Lucentis, né, o bevacizumab e o ranibizumab, para neovascularização de coroidiana miópica. Eles deram o nome de PRISMA, na verdade PRISMA foi o nome do grupo de revisão sistemática de meta-análise de vários clinical trials, não só de miopia. Esse grupo PRISMA fez de vários assuntos, e entre eles o neovaso miópico. A primeira coisa, muita gente tem dúvida, e quando fala, né, meta-análise, revisão sistemática, tem gente que acha que é a mesma coisa. Tem gente que não sabe absolutamente o que é, para que serve, quando se faz. Então, uma revisão sistemática é uma coisa, meta-análise é outra, mas uma encaminha para outra. A revisão sistemática a gente pega o nosso grupo aqui todo, eu pego e falo, gente, eu quero fazer uma meta-análise de todos os artigos comparativos de tratamento de Avastin e Lucentis para edema macular diabético. Aí a gente vai e coloca, como ele mostra aqui, eu não vou entrar muito nesse quesito, mas coloca lá palavras-chave determinadas no PubMed ou qualquer site procura. Geralmente a biblioteca Cochrane, ele cita isso no artigo, é a melhor para fazer isso, porque é mais fácil de você colocar as palavras-chave e juntar artigos comparativos, mais fácil que o PubMed, por isso que era usada geralmente. Aí entra no site da biblioteca Cochrane, que é acessível para todo mundo, e coloca lá que quer procurar sobre edema macular diabético, mais retinopatia diabética, mais Avastin, mais Lucentis e tal. Aí ele vai te dar 500 artigos. Aí você vai, de acordo com... Você vai ver quais são os repetidos, quais são os que são só relato de caso, quais foram trabalhos randomizados ou não. Então você vai fazer uma revisão sistemática. Ou seja, você vai fazer uma revisão da literatura, só que com um sistema. A gente só vai estudar clinical trial de nível 2 ou 1 de evidência. Então você começa a ler, não, esse não é, tira, esse não é, tira, esse não é, tira. Aí pegou, como ele aqui, ele pegou
esqueci agora, 150, não. Ele vai falar no texto aqui, não sei quantos artigos, 200 e alguma coisa, e ficou com 3. Isso foi a revisão sistemática dele. De acordo com a sistemática que ele elaborou, ele pegou 3 artigos que batiam com os protocolos que ele queria. Aí, com esses 3 artigos, ele vai fazer uma meta-análise, meta de a distância. Faz uma análise de distância entre os artigos, que não é uma análise de um artigo em comum, você faz uma análise completa, e dessa análise, comparando o mesmo número de pacientes, o acompanhamento, e esse artigo tem erros, tá? Que eu considero que, como revisor, não passaria. Ou melhor, passaria com correção. Então você tenta protocolar para não ter vieses de seleção, de avaliação, de recrutamento, e a partir daí do resultado de todos eles você faz a análise. Olha, esses 3 artigos falam sobre isso e dizem que a verdade é tal, que um é melhor que o outro, um é pior que o outro, os 2 são iguais. Então, revisão sistemática é uma coisa que no final vai levar a meta-análise. Tá? E meta-análise, geralmente, quando você pega meta-análise de artigos de clinical trials randomizados, isso é um estudo nível 1 de evidência. Ou seja, o que esse estudo fala, você pode guardar como uma verdade boa. Então, quase todas as meta-análises bem feitas são nível 1 de evidência, de nível 1 a nível 5. Então, é um estudo para a gente levar a sério e trazer as informações dele. Ele começa falando, então, da membrana miópica, né? A membrana miópica é a formação neovascular coroidiana relacionada à alta miopia. Alta miopia que ou o grau MOC 6 ou o diâmetro anteroposterior MOC 26 milímetros na necrobiometria. Esses são os conceitos de alta miopia. Tem gente que acha que é só o conceito anatômico de 26 milímetros ou mais, mas comumente a gente considera acima de 6 graus míope também o alto míope. Então são os pacientes que têm mais chances de desenvolver maculopatia miópica. A membrana miópica, ela tem características distintas. Ela responde bem aos antiangiogênicos. Bem. E a gente vai ver isso durante o artigo, eu vou discutir um pouquinho mais a fundo. Mas o prognóstico final dela é ruim. É a mesma coisa, um paciente às vezes com como a gente discutiu outro dia, uma lesão viteriforme. Uma lesão viteriforme pode de início não baixar muito a visão, mas quando colapsa, o prognóstico é ruim. Então, por exemplo, ela não baixa a visão tão rápido quanto uma membrana neovascular. Mas no final da história, o prognóstico é ruim. Membrana miópica é a mesma coisa. Vai responder bem de início, mas a longo prazo o prognóstico é ruim porque é uma doença degenerativa que, com o passar dos anos, vai se juntando à degeneração normal da idade. Então, ele fala que o prognóstico é ruim e depois de 5 a 10 anos do início da doença, 89, 96% dos pacientes em 5 e 10 anos vão ter uma visão pior que 0,1, ou seja, 20/200. Então, por quê? Porque você pode ter rupturas, os Laker cracks, né, que a gente chama, a pigmentação que é muito exacerbada, que a gente forma logo depois, como se fosse uma fibrose, né, por mobilização de pigmento da membrana miópica, que são as manchas de Fuchs. Então, a longo prazo não é bom, mas responde bem ao anti-VEGF. Respondia razoavelmente bem à cirurgia, mas a longo prazo também tinha uma atrofia grande de epitélio pigmentado, mesmo sendo uma membrana geralmente tipo 2, tá? A membrana do míope, ela pode ser tipo 1 ou tipo 2, mas a maioria dos casos, ela por conta já o EPR não tem as tight junctions tão potentes quanto tem no olho normal, por conta do alongamento do olho. Então, a membrana facilmente passa pelo EPR e cresce por cima dele. Então, normalmente é uma membrana tipo 2, mas pode ser tipo 1 também. Quando é tipo 2, logicamente responde melhor. E as injeções de anti-VEGF viraram a primeira linha de tratamento a partir de 2006, 2007, quando vieram os anti-angiogênicos. Porque o tratamento antes era o PDT, respondia razoavelmente bem, porque a membrana era uma membrana tipo clássica, e razoavelmente a cirurgia, mas tinha muitos riscos de descolamento de retina quando se fazia a cirurgia, da própria atrofia e pigmentação depois. Então, hoje em dia, o tratamento padrão ouro é anti-VEGF. Qual deles? Né?
Você vê que essa meta-análise avaliou, apesar de ser 2019, e aí é um dos erros que eu acho inicial, já tinha muito trabalho, inclusive o pivotal de aprovação da Aflibercept, que chama-se Mirror, de espelho, só que com Y, MYRROR. É o estudo multicêntrico, randomizado pivotal, ou seja, de aprovação de droga, que liberou a Aflibercept para tratar a membrana miópica. O do Lucent foi o Radiance, R de ranibizumab. Tá? Foram os 2 estudos pivotais. O Avastin, lógico, off-label não teve. Então ele podia ter comparado os 3. Podia. Não tem nenhum estudo que compare os 3 direto. Mas tem estudos já hoje em dia que comparam, que tiveram resultados já. Agora eu esqueci o nome do último estudo, eu vou lembrar daqui a pouco, que comparou a Aflibercept com o ranibizumab. E foram parecidos, o Aflibercept com um número um pouquinho menor de injeções e uma visão um pouquinho melhor, mas naquele critério de não inferioridade. Então eles podiam ter feito a comparação com a Aflibercept também, então perderam uma oportunidade. Eles fizeram uma meta-análise, já expliquei o que é. Ele explica como é a estratégia de busca, tá vendo? Entrar na biblioteca Cochrane e outros buscadores, no clinicaltrials.gov, para quem não conhece, qualquer artigo que você queira saber se está sendo feito, por exemplo, eu quero saber se estão pesquisando alguma coisa sobre célula-tronco, vai no clinicaltrials.gov e bota. Tá? Stem cells, macular degeneration. Vai aparecer lá, tudo. É aberto, tá? E vai aparecer o que está sendo feito. Tá? Um resumo, lógico. Né? Resultados e tudo, não, ainda. Mas para você saber o que está vendo de novo. Disso quando eu dou uma entrada para ver. E aí ele fez o rastreio e de 200, ele fala aqui, 263 artigos, ele selecionou esses 3. Um de 2010, um de 2012 e um de 2015. Como eu falei, 2012 o Eylea surgiu, 2013 ou 14 ele foi aprovado para 14, eu acho, foi aprovado para membrana miópica, então não dá para fazer botar o Eylea na história aí também para comparar, né? Seria melhor. Então ele fez os critérios de inclusão e exclusão a partir de estudos publicados que se tinham a comparação de efeito entre as 2 drogas, ou seja, não podia ser um estudo como, por exemplo, o Radiance, que fez ranibizumab contra PDT. Não, tinha que ser, para serem estudos meta-analisados, tinham que ser ranibizumab contra bevacizumab. Então, tinham que ter esse critério para tratamento de miopia. O tamanho da amostra de pacientes não podia ser menor que 30 pacientes. E você tinha que ter pelo menos um exame no acompanhamento, pelo menos assim, de alguns desses meses, não precisavam ser todos, ou seja, baseline. Aí tinha que ter mês 1, ou mês 3, ou mês 6, ou mês 12, ou mais, ou todos esses. Então, você podia ter um paciente, um trabalho que tivesse feito baseline, 1 mês, 3 meses e 12. O outro, baseline, 6 meses e 12. Mas tinha que ter esses marcos temporais, para você poder comparar. Viés de recrutamento. Tinha que ter, talvez, eu acho que na hora que eles devem ter colocado de início, isso acontece às vezes quando você vai fazer trabalho, né? Você coloca de início uma série de critérios de inclusão. Aí quando você vai ver, nada entra. Aí você afrouxa. Então, se você botar só, todos eles têm que ter 1, 3, 6, 12 meses. Aí IVE não tem nenhum igual. Aí deve ter pensado, então vamos afrouxar, vamos botar as opções. Tem que ter pelo menos algum desses meses. Mas quando você faz a comparação até de número de injeções, se você está acompanhando o paciente de forma diferente, e na membrana miópica é diferente das outras, porque a membrana miópica não tem loading dose, tá? Não tem treat and extend, é PRN desde o início. Então, se um trabalho viu com 1 mês, 3 meses, 12 meses, e o outro viu com baseline 6 e 12, não dá para comparar o número de injeções. Não dá para comparar o efeito se você perdeu 6 meses. Se o paciente só voltou 6 meses depois. Então, tem um viés de recrutamento. Tá? Mas, tá lá. Todos os estudos incluíram RCTs, trials randomizados, clinicamente randomizados, controlados, ou seja, nível 1 de evidência. Eles fizeram, recrutaram 263 artigos e 3 entraram nesses critérios que eles colocaram. Aí ele começa a falar sobre os resultados, sobre o detalhe de cada dos trabalhos citados. Né? Quer o telefone, filho? Tá.
Eles pegam esses trabalhos e 3 que eles elegeram totalizaram 158 olhos, tá? 79 para ranibizumab, 79 para bevacizumab, certinho, número igual de casos. O mesmo tratamento foi feito nos dois, ou seja, a dose de Lucent e a dose de Avastin era 0,05 ml, 0,5 mg de ranibizumab, 1,25 mg de Avastin. Foram usados iguais nos 3 estudos. Isso é importante, porque a nossa dose que a gente usa aqui no Brasil, a que se usa na Europa, na Ásia, do Lucent é 0,5 mg. Mas a maior parte dos estados americanos usa 0,3 mg. Porque lá atrás, quando se fez os clinical trials para Lucent e contra o controle, Marina, Anchor, tudo, e também no RIDE e no RISE, que foram para diabetes, eles estudaram dose de 0,3, dose de 0,5 e outro grupo. E viram que não tinha tal não inferioridade de 0,3 para 0,5. 0,5, na verdade, em todos os estudos, era sempre um pouco superior. Sempre. Um pouquinho superior. Mas, como não era muito superior, e eles achavam que a toxicidade sistêmica era menor com uma dose menor, os americanos, o FDA só aprovou para ser usado 0,3. No resto do mundo todo, foi aprovado que pudesse usar 0,5 também. Então, a indústria vende 0,5 para o resto do mundo. Tem a coisa de tentar vender uma maior potência e tem a questão comercial também. Que vendendo a maior dose você vende o preço mais caro. Apesar do Lucent e até do Elia, um dos preços mais baratos do mundo é aqui no Brasil. Isso é verdade, tem que valorizar, a indústria consegue. A gente paga mais barato aqui do que em muito lugar. Muito lugar. Bom, dois dos... Japê, Fala, Nelson. eu não me lembro certinho, mas teve um paciente meu que na época eu estava na Inglaterra, foi lá, os filhos moram, a filha mora lá, aí acabou que eu pedi para alguém ver lá. A gente viu lá no hospital, tudo, aí tinha que fazer o Elia na época. Não, Lucent, não tinha Elia, foi Lucent, se não me engano. E foi quase 2.000 libras o preço do remédio. Imagina, 2.000 libras aqui, 10 mil reais quase. Mais até. A libra é quase 6, pô. Uhum. Isso em 2009. E só valorizou, né? Não, aqui é mais barato. A gente reclama de barriga cheia se for pensar no resto do mundo. Na Argentina é mais caro que aqui. Às vezes os argentinos é que eles não conseguem. Eles têm vontade de comprar aqui e levar para a Argentina. Eles falam isso pra gente. É mais barato aqui que na Argentina. Eu não sei, uma outra coisa também, não sei se você vai falar, não faz parte do escopo da discussão aí, mas eu não sei se você vai falar mais à frente. É só para o pessoal saber que antes do advento dessas drogas, né, o tratamento de escolha para essa membrana miópica, a gente fazia o PDT, né? O PDT era um tipo de tratamento bom para esse paciente, né? Porque o laser normal não era uma coisa tão boa, né? No míope é sempre ruim, né? Na mácula, né? O PDT era quando a gente via a membrana míope, a não ser quando cirurgia também era uma outra opção, né? Então, falei dos dois. Ainda corrigiria o que você falou. Você falou assim, o PDT era um bom tratamento para miopia. Vendo hoje, eu diria o contrário. Eu também, com certeza. Uma boa indicação para o PDT era miopia, porque PDT sempre é pior, né? A gente vê isso. Mas uma das melhores indicações de PDT era miopia, né? Funcionava melhor. Porque na DMRI era aquele lance, né? Manter como é que tá, piorar pouco. Na miopia até melhorava, né? Até melhorava. Verdade. Desculpa aí, manda abraço. Não. Pô, Nelson, você sempre agrega, entra a hora que você quiser. Então, falando, 2 dos estudos, eles não viram... 2 dos estudos, eles não viram nenhum efeito terapêutico superior entre os dois. E um deles, que se não me engano foi o terceiro, de 2015, eu vou mostrar depois nas análises, eles viram uma eficácia um pouquinho superior do ranibizumab contra o bevacizumab. Tá? Aqui nessa tabela ele fala sobre a estratégia que eles fizeram, e aqui ele resume, né, nessa tabela como eles foram eliminando e fazendo a análise dos artigos, só para vocês verem como faz a revisão sistemática. Tá? Depois é que vem a meta-análise. Aí, eles vêm para cá. Ó. Essa tabela é legal para vocês entenderem aquilo que eu estava falando. Primeiro artigo, segundo artigo, terceiro artigo. Então, ou inconclusivo, ou positivo, ou seja, não tem bias, não tem viés,
e vermelho é quando tem alguma suspeita de viés, tá? Então aqui, ó, tá vendo aqui, ó, baixo risco, não está claro e alto risco de viés. Quando você vai analisar, por exemplo, o viés de reporting de dados, viés de detecção, de performance, de seleção e tudo mais, quando você vai vir para cá, ó, cegamento dos participantes e do pessoal que está fazendo avaliação, ou do acesso remoto, por exemplo, de Reading Center, nesse estudo aqui, ó, 2015, tinha viés. Entendeu? E é o estudo que mostra, dentre os três, que o ranibizumab é um pouco superior. Então, tem viés de avaliação, ou seja, de blinding do pesquisador ou do paciente, e está acusando que você tem uma inclinação maior para uma certa droga, esse estudo, teoricamente, eu não aprovaria na meta-análise. Tem viés, pô. Então ele não é igual aos outros. Tá? Isso que eu falei que eu criticava no artigo. Quanto ao número de injeções, eu vou falando aos pouquinhos de cada coisa. Quanto ao número de injeções, eles viram que não tinha uma diferença significativa no número de injeções durante o período de follow-up de cada artigo, né? Cada um seguiu durante um tempo X. Entre as duas drogas, e aí vejam bem, o número de injeções foi entre, mais ou menos o número, em torno de 1,13. Tá? 1,13. O que isso quer dizer? Aí falando de miopia, ele não fala isso no artigo especificamente. Na miopia, o tratamento, quem não sabia, como é que eu faço? Eu faço loading dose? Eu faço treat and extend? Não. Mesmo os pivotais, tá? Os pivotais, Radiance e Mirror, eles fizeram PRN. Eles faziam a aplicação e monitoravam a involução da membrana, na angiografia, no ACT, líquido, etc. Aí tinha aqueles critérios clássicos, hemorragia, piora de visão maior que 5 letras, retorno de líquido que tinha sumido, aí você trata. Então, como a membrana responde bem, de maneira de rapidez de tempo, você trata e acompanha. Então, tratamento de membrana miópica é PRM. Tá? Não tem treatment extend, não tem loading dose, não tem necessidade. Não tem. Responde bem. Eles avaliaram quanto à espessura macular central. As duas drogas tinham mais ou menos o mesmo efeito. Aqui, ó, é legal. Deixa eu mostrar para vocês. Vou tirar isso aqui da frente. Vocês estão vendo? Isso aqui, ó, é importantíssimo para quem quer entender todo o trabalho de meta-análise que gera gráficos desse tipo aqui, ó. Tá? Esse gráfico é um gráfico de tendência. Tem a linha do meio. Assim, se vocês não tivessem lido nada, não tivessem visto nada desses números, ou não entendessem nada do que tem esses números, e olhassem só aqui, só batendo o olho aqui, a gente sabe dizer para onde está indo o resultado da meta-análise. Ou seja, no primeiro mês, ó, mês 1, mês 3, mês 6, mês 12, mês 18 e o total. No primeiro mês, esse trabalho mostra que tem uma ligeira tendência que favorece, em relação, ele fala aqui, a acuidade visual, tem que saber qual é o critério que ele está usando. Então, fez Logmar, melhor acuidade visual. Uma ligeira tendência que favorece, aqui embaixo, ó, favors IVB, bevacizumab, favors IVR, ranibizumab. Então, uma ligeira tendência, quase que nula. O traço do meio, né, a linha do meio é o zero. Quando está no zero, que é o que ele vê aqui no total, ó, todos os olhos, quando você vai avaliar em todos os meses, juntando tudo, ó, o losango, que é a base do gráfico, está no zero. Ou seja, os dois são iguais. Se esse losango tivesse desenhado do lado de cá, e eu não tivesse visto nada do artigo, eu ia falar assim, olha, esse artigo mostra que o bevacizumab em relação à acuidade visual é melhor do que o ranibizumab. Se o losango tivesse aqui, você não me mostrou nada, eu vi só o gráfico, o ranibizumab é melhor. É isso. Esse gráfico de distribuição pela linha, pelo meridiano principal do zero, esse é o gráfico de distribuição de qualquer meta-análise. Então você vai ver para que lado está sendo favorecido. Então vocês veem no estudo aqui, ó, favorece o bevacizumab contra a acuidade visual, mas no estudo do meio, que é o do Iacono, favorece muito o ranibizumab. E isso o tempo todo. Se você pega o estudo dele, o tempo todo a curva dele está sempre para o lado do ranibizumab. É o tal que eu falei que favorecia e que tenha erros metodológicos também
além do o estudo de 2015, eu falei que era o que tinha o erro metodológico de recrutamento, mas o que favorecia o ranibizumab tem viés de seleção, não de blinding, é o estudo do 2012, do Iacono. Ele favorece o tempo todo o ranibizumab. Ele é o que vai até o mês 18, tá vendo? Então ele é o único. Os outros não foram até o mês 18. No mês 18 ele favorece o ranibizumab em relação à acuidade visual final. Mas os outros não vieram. Então fica meio, tá vendo aqui, ó, 3 estudos aqui, 2, 2, 2, 1. Teriam que ser, para ser uma meta-análise perfeita, tinha que ser 3, 3, 3, 3, 3, 3 até o final. Todos feitos no mesmo desenho, no mesmo acompanhamento. O que não invalida a análise dos dados, tá? Mas aqui, ó. Aqui já é em relação à diferença de injeções. Então, vocês veem, ó, não mostrei nada. Se eu anulasse isso aqui tudo e mostrasse só o gráfico assim, em relação ao número de injeções, olhando para esse gráfico aqui, o que vocês acham que aconteceu? Quem fez menos injeções? O ranibizumab. O losango do gráfico está jogado para o lado do ranibizumab. Então, na maior parte dos casos, aí você vai ver os números, olha lá. 2,81 injeções contra 2,44. É o único que deu, ó, favorecendo o bevacizumab. Mas olha aqui, ó, 2,56 injeções contra 4,72 no final do estudo. 2,29 contra 2,75. Então, o ranibizumab tende a ter um menor número de injeções do que o bevacizumab, segundo esses 3 artigos. Entenderam como se interpreta um gráfico de meta-análise? É assim. Japi, Fala. por que ali cruza a linha e tem uns que não cruzam a linha do centro? Só do gráfico. Desculpa, eu sei que não é discussão, mas só para eu entender direitinho. Por exemplo, naquele último gráfico que você mostrou... Aqui, né? Esse aqui, por exemplo. Esse aqui por exemplo, não tá toca a linha, cruzando. esse não toca e o de lá cruza. Tá. Porque quando você pega esse quadradinho verde aqui, é a mediana. Ou seja, a mediana dos casos em relação ao número de injeções é o quadradinho verde. Tá? Só que você pode ter pacientes que fizeram 2 injeções, uma injeção, e pode ter pacientes nesse grupo, que aqui, nesse grupo não teria. Esse grupo aqui, por exemplo, o bevacizumab fez 4,72. Então, vou falar em números. Aqui nesse estudo. Se algum dos pacientes de ranibizumab tivesse feito 4 ou 5 injeções, essa linha estava pelo menos tocando 0. Porque pelo menos em um paciente, pelo menos ele fez o mesmo número de injeções do bevacizumab. Então, se a linha está toda para cá, é que dos pacientes que fizeram ranibizumab, nenhum deles chegou a fazer a mediana do bevacizumab. Compliquei ou entendeu? Mas assim, deu para entender. Deu para entender. Depois, qualquer coisa, eu revejo lá no YouTube. Não, ó, vou repetir de novo. Quando você pega todos os pacientes, tem os extremos. Tem o que fez meia injeção, não existe, né? Uma injeção, e tem o que fez 10. Tá? Aí você pega o bevacizumab. Aí o bevacizumab tem os que fizeram 6, foi o mínimo, e 12 o máximo. Está tendo uma interseção, não tem? Uhum. Tem interseção, a linha da meta-análise vai tocar a linha do 0. Ah, entendi. Desculpa, agora eu entendi. Quando não tem interseção, ou seja, os que fizeram ranibizumab fizeram de 1 a 4 injeções. E os que fizeram bevacizumab fizeram de 4,5 a 9, a curva tende toda, a curva do gráfico vai toda, a mediana vai toda para o menor, favorecendo o ranibizumab o tempo todo. Não toca a linha do 0. Não entendi. Ficou claro com o exemplo. Lance, é porque o número aí é menor, mas quando você deu o exemplo do maior, ficou mais claro de entender. O lance é da interseção. Sim. Entendeu? A Mariana perguntou aqui, esse estudo pode sustentar a solicitação de bevacizumab para membranimab, mesmo que off-label, muito pelo laboratório de SUS? Lógico, ele mostra que você tem uma não inferioridade do uso em relação à acuidade visual, e também, se você olha aqui também o número de injeções, tende ao ranibizumab, mas ele coloca como fator de... esqueci o nome. Esse menos 2 para mais 2 é o critério que ele usa de desvio padrão, lembrei. Se estivesse fora, se o losango tivesse, Mariana, todo para cá, do menos 2 para cá, pô, não tem justificativa. Melhora a visão é parecida, mas você faz muito menos injeção em todos os artigos com ranibizumab. Aí o SUS podia falar, pô, não tem. Você faz uma injeção num e faz 5 no outro, não tem justificativa. Mas como está dentro do desvio padrão,
você pode dizer que você usa um pouco menos de injeções, mas ele não é superior, ele é não inferior. Então pode. O estudo sustenta, sim. Na verdade, a meta-análise, né? Sustenta, sim. Você pode usar ela como critério para mostrar para o SUS, por exemplo, para um convênio, de que você pode usar bevacizumab. Aí vai entrar na questão do off-label, tarará. Mas do ponto de vista científico, sim. Mostrando isso aqui, eu posso dizer que, olha, pela evidência de meta-análise, o bevacizumab não é. Ele é não inferior, assim que se fala, né, do que o ranibizumab. Então, eles não viram significância estatística, então todo mundo entendeu, acho que agora, esses gráficos, né? Aí ele começa a falar das limitações do estudo. Deixa eu tirar a caixinha da frente aqui. O viés e as diferenças estatísticas nos resultados deles, ele faz uma autocrítica, pode ser por algumas inconsistências por conta do tempo de follow-up. Então, eu falei isso. Só que essa frase aqui, quando você vai falar de limitação, ele está sendo sincerão, beleza, né? Poxa, tem uma inconsistência aqui. Só que o revisor, para publicar isso, tinha que falar assim, cara, esse viés não permite que publique. Ou você diminui a área que você quer entrar de análise, ou você pegar trabalhos diferentes, de acompanhamentos diferentes, só porque a dose é igual e o número de pacientes é maior que 30, não é um critério forte de meta-análise. Entendeu? Então isso podia melhorar. Isso podia melhorar. Dizendo em relação não ao efeito de visão, mas em relação ao número de injeções, por exemplo, se você quisesse evidenciar o número de revisitas. Bom, cada um está fazendo de um jeito, como é PRN, não tem como você comparar. Aqui é uma outra tabela, ó, vamos lá. Vocês já aprenderam. Esse aqui está falando sobre estabilização da membrana depois de um ano. Tá? Só tem 2. Por quê? Só 2 desses artigos foram até um ano. O outro foi só 6 meses. Tá? É um tempo curto para artigo hoje em dia. Então, esses 2 passaram de um ano. Então, aqui, ó, não li nada. Esse daqui mostra que a estabilização da membrana é um pouco maior com bevacizumab. E esse aqui com ranibizumab. O losango está um pouquinho para o ranibizumab, mas está dentro do desvio padrão, que é o primeiro, é o primeiro quarto. Tá? É ali o 0,85 para 1,2. Então, o que eu posso falar daqui? Em relação à estabilização de membrana, são muito parecidos. Um artigo favorece mais o ranibizumab, mas, tá vendo? Todos dois tocam a linha do zero. Então, quando tocam a linha do zero é porque tende à estabilidade. Tende à igualdade. Entendeu? A não inferioridade. Se eles tivessem todos dois fora do zero, todos para a direita, a gente chama de desvio à direita, favorece totalmente o ranibizumab. Então a estabilização, você podia cravar, a estabilização de membrana é melhor, é superior com o uso do ranibizumab do que com o bevacizumab. Ou se fosse o contrário. Ele continua a discussão. Ele fala que os clinical trials atuais, nenhum deles afirmou nenhuma superioridade da droga, verdade. O próprio Mirror, quando foi feito, isso acontece muito da indústria, normal. Eles tentam se aproveitar do tempo para tentar fazer a comparação. Então, quando foi feito o ranibizumab, eles correram para que não tivesse nenhuma outra droga que pudesse ser comparada no estudo pivotal, né, o Radiance, foi ranibizumab contra PDT. Quando o ranibizumab tivesse sido estudado, o aflibercept já fosse aprovado, ele ia ter que ser comparado cabeça a cabeça. Aí você fala, pô, o Eylea veio depois. Então por que não fizeram cabeça a cabeça com o ranibizumab? Porque quando começou o Mirror, o ranibizumab ainda não era aprovado pelo FDA. Então eles concluíram fase 3 antes da aprovação do ranibizumab pelo FDA. Então era contra o tratamento padrão, que era o PDT. Se fosse depois, eles tinham que fazer a aprovação um contra o outro. Que para eles podem dar um dado positivo, legal, mas eles podem gastar milhões de dólares e falar, pô, o concorrente é melhor. Quebra ele. Entendeu? Aí ele não consegue nem lançar no mercado. Então tem um jogo da indústria, normal, todos fazem isso, de tentar sempre correr com a aprovação de uma medicação, correr no bom sentido, né, com todos os critérios certinhos, mas correr contra o concorrente, para que se ele esteja aprovado, não precisar comparar com ele. Tá? Às vezes acontece, tem que comparar e ele mostra se ele é melhor ou não. Em resumo, a injeção intraocular de anti-VEGF, todos dois, e o aflibercept também, tá? Melhora a visão,
no tratamento da neovascularização de coroide, da miopia patológica. Não tem uma diferença significativa no número de injeções entre os dois, mas a maioria dos estudos tende a mostrar um pouco menos de injeções com o ranibizumab, tá? Não são só esses 3. Outros que vocês vão ler mostram que tem um pouquinho, todos eles mostram sempre um pouco menos de injeção. Alguns mostram até uma melhora visual um pouquinho maior. E quando compara com a aflibercept, isso ainda é mais comparado, o aflibercept tende a ter um pouco menos de injeção do que o ranibizumab e um pouco melhor a visão, mas são diferenças pequenas. E a comparação do ranibizumab com o bevacizumab reduz a espessura foveal de maneira praticamente igual. E isso não foi os critérios aí, mais um erro. Eles não conseguiram padronizar pelos estudos, cada um fez um tipo de análise diferente de espessura central. Então não deu nem para jogar na meta-análise, por isso que ele não cita. Não deu para padronizar. Tá? Então, de acordo com a meta-análise que eles fizeram, não tem uma diferença significativa entre os dois tratamentos. Então, respondendo a Mariana, pode usar o bevacizumab e usar esse estudo como um paradigma para poder ser usado o Avastin? Sim. Pode usar o Lucent? Lógico. Não tem ainda uma meta-análise para a aflibercept, mas se fizerem, vai dar a mesma coisa, vai dar muito parecido, e o gráfico, às vezes, o shift do quadro do gráfico um pouquinho mais para a aflibercept, como é agora, como a gente viu para o ranibizumab, mas não vai mostrar superioridade. Pode usar todos eles e, membrana miópica, a maioria tipo 1, 2, cresce em cima do teto pigmentado, respondia bem antigamente a PDT, respondia a cirurgia, responde bem a anti-VEGF, a longo prazo é ruim, porque cria mancha de Fuchs e Laker Crack, e o tratamento é PRN desde o início. Muita gente tem dúvida disso. Os pivotais e os comparativos são todos PRN, porque responde bem e responde rápido. Tá? Então não precisa fazer loading dose para membrana miópica. E a gente vê na prática, quem está assistindo aí e que tem experiência, que já fez, sempre vê que a membrana miópica responde legal. A Mariana aqui, beleza, Mariana, é isso aí, se vocês fizeram um laudo para tentar a liberação da droga, explicando que tem não inferioridade e que tem, e bota a bibliografia, pô. Tem na literatura, pô. E sustenta, lógico que responde. E a gente tem que usar a arma que pode. Se no SUS é difícil você usar o remédio mais caro, pô, por que você vai onerar o paciente por causa disso? Né? Tem que dar para ele o que ele pode. E o Avastin não é nenhuma droga, nem um placebo, não, né, gente? O Avastin, para muita gente, resolve. Muita gente resolve. Quando pode usar as outras drogas é mais por segurança, mas a droga não é ruim. Já é interessante você pensar, né, que miopia, epidemia de miopia, né, só crescendo os números de miopia. Ótima então, colocação. Daqui a um tempo vai ser a gente vai ter mais prevalente. Boa colocação. Japia, não sei se o Carlinhos está aí. Fala aí, Almir. Não sei se o Carlinhos está na sala aí. O Carlinhos é muito engraçado, porque no fellow dele, quando chegava paciente alto míope, né, com membrana do míope, ele adorava, né? Porque a resposta inicial é muito boa, né? Sempre boa. O negócio é acompanhar a longo prazo, né? A longo prazo é que a coisa pega. E de novo, né? Um parâmetro que a gente faz aí para poder acompanhar, como a gente falou, né, no PRN, que é o OCT, às vezes é muito difícil a gente fazer o OCT no paciente alto míope, né? Você conseguir uma imagem adequada, sem artefato, porque a imagem não fica reta, né? Foi aquela imagem curvilínea, né? Uma curva, né? Acompanhando a curvatura do olho, né? Então é difícil, né, às vezes fazer. Então, e aí você falou de OCT, Almir, eu lembrei de uma coisa importante também, para tentar linkar também os assuntos. Eu sempre tento, né, dessa coisa. Eu falei, responde bem, né, como você acabou de falar. Beleza, você tem experiência, você vê isso lá. Mas a longo prazo, o prognóstico é ruim. Então eu vou linkar com todas as outras coisas que eu já falei. A gente discutiu um artigo outro dia aqui de RAP, né, neovascularidade tipo 3. O que eu falei no artigo de RAP? RAP responde bem anti-angiogênico, que era uma crença antiga que não respondia bem. Responde bem. Fina. Mas, exatamente. Ó, tá vendo? O cara já está adestrado, já sabe ler meu pensamento. A longo prazo, fica ruim porque coroide fina, irriga menos, epitélio vai começar a degenerar, atrofia. É a mesma história. Coroide é boa quando ela é normal ou espessa. Isso a longo prazo.
A curto prazo, às vezes demora mais a responder, mas quando responde, é aquele paciente que vai manter. O paciente de coroide fina, que é o míope, é um dos casos, né? Tem míope de espessura normal. Esse é o ótimo, porque ele vai responder bem e vai ter uma coroide que irriga ali, que mantém a coroide capilar. O coroide fina, cara, a longo prazo, vai tudo para o espaço. Então, sempre olhem coroide no OCT. Almir, né, lá na Tufts, os caras olham coroide o tempo todo. Né, Almir? Tudo, né? A Daniela Ferrara foi o berço de onde se descobriu que coroide tinha a ver com a história. Os primeiros OCTs de coroide são de lá. Pô. Então, cara, tem que olhar coroide o tempo todo. Renato tá falando. Ô, Jabi, eu tenho uma dúvida. Fala. Em relação à espessura, a redução da espessura foveal, ele coloca no final, mas igual você falou, ele não cita no momento da meta-análise. Mas ele pode colocar isso, eu posso levar isso como uma verdade, tipo, que reduz a... Não, reduz, todos comparando. eles reduzem. Só que ele não conseguiu, por conta de critérios diferentes, aí um erro metodológico do estudo, na minha opinião, ele não consegue comparar a variação de espessura foveal entre os estudos. Mas todos os estudos mostraram que tem redução da espessura foveal. Gente, só não consegue comparar para falar qual é melhor, qual reduz mais, qual reduz menos. Isso. Tá? Por causa do erro metodológico dele. Tá. A Renata perguntou aqui, ó, ou melhor, falou, teve um caso que após tratamento evoluiu para retinosquise. Cara, míope. Aí Nelson pode falar. Nelson tá aí? Estou, pode falar. Então, míope, né, Nelson? Aí fala você, até de cirurgia. Míope pode evoluir para qualquer esquise que você quiser. São os mais sinistros para eles. É vitrosquise, retinosquise. Fala aí, Nelson. E além disso, né, dentro dessa evolução que o Japesu está falando, tem toda a dificuldade de acesso a esses olhos, né? São olhos longos, que tem epitélio pigmentado rarefeito, né? Então você não tem esse contraste da membrana limitante, da membrana retiniana, então é difícil você, às vezes, pensar, pegar essa membrana que está causando todo esse problema de interface. Então são casos mais difíceis realmente você atuar, entendeu? Mas, de qualquer forma, eu não faria nada de cirurgia antes de tratar um paciente, por exemplo, com hemorragia, eu trataria com antiangiogênico, com certeza. Lógico. Eu quis justamente que você falasse, você em cirurgia, vê muito, né? Aquela vitrectomia em camadas, né, cara? Você tira o vítreo, aí achou que tirou tudo. Com aí certeza. tira a hialoide, achou que tirou. Ainda tem uma vitriosquise, aí às vezes você vai fazer, faz o OCT, tem uma retinosquise. Não vou falar que é igual, mas no diabético a gente também tem essa dificuldade às vezes. Você acha que tirou tudo, ainda tem vitro posterior lá, aderido. Para quem está fazendo cirurgia, eu, por exemplo, Nelson também, a gente não faz. Tem gente que faz cromovitrectomia, né? Bota, por exemplo, triacinolona, corante, para tudo na cirurgia. Se qualquer cirurgia, coloca triacinolona, coloca azul brilhante, coloca tudo. Nelson também é assim, eu vejo cirurgias também Nelson fazendo, a gente não bota, por exemplo, triacinolona em todo mundo, não bota. Quando eu estou vendo bem a hialoide, não estou falando de olho míope não, tá? Eu vou chegar lá. O olho normal, você vai fazer um buraco de mácula. Você fez a vitrectomia, viu a hialoide bem, tirou, botou lá o azul brilhante, tirou a limitante, resolveu. Agora, olho míope, né, Nelson? Esse a gente tem que entrar e colar tudo, né? Porque senão a gente deixa resto. Com certeza, com certeza. A cirurgia de retina, né? Até já de antemão, já de primeira mão para vocês, aliás, na outra quarta, lá na aula do André Gomes, do Suelo, me chamaram para falar de cirurgia de retina. Ah, legal. Eu vou falar. Amanhã do André? Amanhã, André Maia. Ah, então tá. Tua semana que vem. A quarta que vem, que é a minha. Beleza. Mas uma coisa que é fundamental em qualquer cirurgia oftalmológica, mas a de retina, vou puxar a sardinha para o nosso lado, você enxergar bem é tudo, né? Já é mais que metade da cirurgia. Então, esses corantes vitais, eles são importantes, que ajudam muito a gente. E, além de tudo, essas máquinas, esses microscópios, 3D novo, tudo mais, e mexe muito também com contraste de cores. Então, às vezes, a gente consegue fazer cirurgia, teve agora no congresso do CIMAST, o Michel Fará mostrando cirurgia do alto míope, botando preto e branco. E você consegue visualizar muito bem essas camadas, depois de ter corado, mas com preto e branco. Legal. Enfim, então a visualização é tudo, né? É a chave do sucesso, porque com isso você consegue ver e delaminar, tirar a membrana, fazer o peeling, e com o mínimo de heterogenia possível, né? Digital, era digital, né, cara? Você pode mudar a visualização da imagem da televisão. Exatamente. Facilita.
Dúvidas aí, pessoal? Eu tentei falar um pouco dos estudos, de como trata a miopia, que ele não fala, né? Essa coisa do PRN e tal, eu tentei dar um acréscimo e tentei também dar uma noção disso. Tem gente que assim, tá, beleza, uma meta-análise. O que é uma meta-análise? O que é uma revisão sistemática? Agora você já sabe. É um baita estudo. Quando vocês olharem revisão sistemática ou meta-análise de algum tema, leia, porque normalmente é alguma coisa que dá para confiar, quando é bem feita, né? Meta-análise, rapidinho, uma das primeiras contatos que eu tive com a parte, vamos dizer assim, de estudo, tudo mais, lá em Londres, quando eu fiz o meu primeiro fellow, isso no final dos anos 90, estava começando um grupo chamado Cochrane. Esse grupo Cochrane é um grupo que só faz meta-análise. Então, se vocês entrarem no Cochrane... Eles fizeram nessa, isso que eu estava falando. É melhor para meta-análise. Se vocês entrarem no Cochrane Group, vocês vão ver tudo que é meta-análise, entendeu? E como já Piaçu falou, a meta-análise tem valor nível 1. Então, são estudos bem interessantes. Eu não vou falar que são fáceis de ser realizados, mas você consegue fazer uma compilação dos melhores estudos e, com isso, ter um valor grande, né? Para poder ver essas drogas. Eu apresentei na Academia Americana, já tem alguns bons anos, uma meta-análise em BC, para tratamento de doença de BC e para sarcoidose também, entendeu? Então, enfim, meta-análise, se vocês quiserem ver as meta-análises que existem, entra no Cochrane. No Cochrane vocês vão poder ver um monte de meta-análise. Botei aqui, foi onde eles começaram a procurar, tá? Biblioteca Cochrane, é isso mesmo. Exatamente. É o melhor lugar para eles. Muito bom, Japia. Beleza. Tem mais alguma dúvida, alguma coisa aí, não? Acho que foi, Japia. Algum comentário? É isso mesmo. Na quinta-feira, mantendo a mesma coisa que eu tenho feito sempre, tinha me pedido para falar de distrofias. É difícil achar um artigo de meta-análise, tudo que fale só de